Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos. Parte 5, a busca pela consistência. Pessoal, aqui eu vou falar sobre as três tendências. Eu já fiz um vídeo sobre isso, porém eu vou esmiuçar um pouquinho mais aqui, né? Tentar procurar detalhar um pouquinho mais, inclusive já mostrando também como é para fazer um estudo aqui no mini índice. Vou utilizar o mini índice aqui, tá bem clarinho aqui para poder mostrar para vocês, beleza? Após a vinheta. Então, galera, olha só. Esse aqui é o mini índice desse dia aqui, ó. Até o dia de hoje se passaram 134 dias. Então nós estamos aqui do finalzinho de dezembro até agora em, em uma tendência baixista. Olha só essa tendência, certo? A tendência está de baixa. A tendência está de baixa, beleza? Nessa tendência maior, da mesma forma que a gente analisa os topos relevantes e de referência, esse toque aqui na linha ó, é a região de topo relevante, na tendência maior. Daqui até aqui é 70 dias, né? Porém, nessa tendência, a gente vai ver as três tendências aqui, porém a gente vai ver que no diário é a tendência que a gente opera. Eu sei que lá na macro, lá está em tendência de baixa. E que na tendência, vamos dizer assim, na secundária aqui, o mercado estava fazendo um pullback em relação a essa tendência aqui, certo? Ó, essa movimentação, isso aqui é como se fosse um pullback. Porém, é um pullback numa tendência de alta aqui, certo? Nessa secundária aqui de alta. Então vamos aprimorar aqui, aprimorar não, vamos aproximar. Ó. Nós tínhamos uma linha de tendência, perceba lá onde o mercado chegou nessa linha. Um excelente ponto para se operar o toque dessa linha. Como que se opera o toque dessa linha aqui, nessa região? É operando o final, o back. Então já ensinei isso nas aulas passadas. Olha só, daqui desse ponto até aqui foram 11 dias. Então, o que ele está fazendo aqui em relação a este momento, também eu posso dizer que há uma aqui, nesse momento, uma tendência de alta, entendeu? Eu sei que lá naquela macro lá, do ano lá, ela está caindo. Porém, aqui eu estou numa tendência de alta, estou com fundo, topo, e aqui parece que está acontecendo um fundo. Por que eu digo que parece? Eu preciso do rompimento desse topo aqui. Vamos lá, ó, analisando aqui. É a mesma análise, tá? Ó, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu. Ó, ele desce aqui, ó, sobe e não consegue romper o fundo. E aí ele faz um começo de reversão na tendência menor. Porém, ele chegou aqui já no topo relevante. Então, após o rompimento disso aqui, obviamente que o próximo alvo seria aqui. Se você quer fazer a projeção, faz a projeção também e vamos ver lá. Ó. Chegou no primeiro alvo. Beleza? Esse último momento aqui, ó, quando ele rompe, chegou aqui, ó, 100%, ele replicou já dessa amplitude. Então aqui ele pode finalizar esse pullback e voltar a cair? Pode. Por quê? Porque nessa tendência do momento, o preço ele não reverteu. Nessa tendência desse momento aqui, ó, ele não reverteu. Por que ele não reverteu? Esse topo aqui é marcado após romper esse fundo. Esse topo aqui é marcado após romper esse fundo. Tudo que está aqui dentro é um movimento menor, ele não nos interessa para vermos essa questão da tendência aqui, ó. Aqui, ó. Eu sei que o mercado está fazendo essa correção e que ele, de repente, parou de fazer a correção, porém não rompeu o topo relevante. Se ele romper esse topo, significa que isso aqui, como uma leitura de pullback ou continuidade, vai buscar os outros topos, beleza? Então, se ele rompe aqui, ó, ele vem buscar esse topo aqui. Se ele rompe esse topo aqui, ó, aí o trade já é um pouco maior, que ele vem buscar esse outro aqui, beleza? Porém, veja só como é interessante, né? Ele rompe esse fundo, quando ele retorna, ele não pode romper o último topo. Seria aqui, né? E nessa tendência secundária,
Quando ele rompe isso aqui, ele vem buscar esse daqui. Se isso aqui, vamos dizer assim, for dar continuidade ao movimento, porque isso aqui foi um rompimento. Isso aqui foi um rompimento. Então essa descida aqui ó, pode ser só um pullback para ele dar continuidade e vir buscar esse outro topo. Porque ele rompeu. Só que ele rompeu aqui e eu sei que esse pullback não pode romper esse fundo, certo? Nessa movimentação. Então, como que você segue isso aqui dentro do dia? É muito simples. Você sabe que o mercado está numa tendência, nesse momento aqui, ó, de alta. Está rompendo topos. Está rompendo topos. O que ele está fazendo aqui é um pullback, certo? E que ele não pode romper esse fundo. Então, esse pullback poderia vir até esse fundo aqui, ó. E que você teria uma compra, com certeza você teria essa compra. Deixa eu tirar essa linha. Aqui vou dar uma... Ele rompeu, né? Deu uma fraca rompida ali na linha, rompeu um pouco dessa linha. Esse topo realmente está confirmado o rompimento dele. Olhando no macro, então isso aqui pode ser só um pullback, para dar continuidade. Então, nesse pullback aqui, ó, se ele por acaso fizer isso aqui, beleza, aí ele está fazendo um ombro, cabeça, ombro para você, e rompendo essa região aqui, ó, ele vai buscar as demais, os demais alvos, as demais máximas aqui, os topos anteriores, né, que se tornam alvos. E aí você reajusta essa linha, esse preço aqui romper esse topo. Essa linha aqui vai ser reajustada. Perfeito? Reajustada aqui e aí a gente segue nela. Se o preço faz isso aqui, você vai ter uma nova linha. Então, as três tendências, elas são bem simples. Eu tenho essa linha de cima aqui, ó. Como que eu marco uma outra tendência? Aqui, ó. Tem esse topo com esse topo. Você marcou. Você vai operar a favor desta força. Então, o mercado veio aqui, ó. Deu gatilho de compra para você. Você só vai aceitar fazer compra, vamos dizer assim, sabendo que está seguindo a tendência após um rompimento de topo. Então, todos esses desenhos que acontecem aqui dentro, ó, é aquela tendência menor, que serve para a gente saber o ponto de nós entrarmos. Por exemplo, aqui, eu sei que eu estou numa tendência de baixa, feito, e que aqui rompeu esse fundo. Ótimo. Quais são os pontos interessantes para procurar gatilho? Topos, fundos e quebra de estrutura. São três formas interessantes para a gente poder fazer o trade. Então, eu tenho aqui um fundo rompido. Eu tenho esse topo, beleza? Mesmo que fosse essa tendência menorzinha aqui, ó. Esse topo, teria uma linha aqui, ó. Beleza? Então o mercado começou a voltar. Aí ele rompe essa linha. Beleza, ele rompeu a linha. Significa que perdeu força. Tudo bem. Mas eu só posso fazer o trade acreditando na compra após o rompimento desse topo. Então as linhas servem para nos dar a direção e também ela marca os topos, que são os topos relevantes da situação. Tem esse daqui. Esse topinho aqui é relevante? Esse outro aqui é relevante? Não. É esse topo aqui. E agora o que ele vai fazer? Se ele bate aqui e rompe esse fundo, essa linha vai ser reposicionada aqui, ó. E nós vamos operar seguindo a força dela, sabendo que esse aqui vai ser o topo nosso, o relevante aqui na situação, após o rompimento desse fundo. Fácil, né? Então tá. Eu tenho essa linha que vem lá de cima, tendência macro. Eu tenho essa linha formada aqui, sigo ela. Seguindo ela, veja só. Isso aqui tudo, ó. Eu sei que isso aqui tudo foi um pullback. Tudo foi um pullback. Porém, você vai deixar de operar porque é um pullback numa tendência macro de alta, de baixa? Lógico que não. Porém, como que você opera essa subida? Da mesma forma, você espera rompimentos de estrutura. Se a gente tira o zoom aqui do gráfico, a gente vai ter aqui, ó, esse desenho. O mercado descendo aqui, ó, colapsado, ó. Olha esses topos e fundos aí. Eles que vão dizer pra gente a hora que a gente pode operar. Ah, rompeu. Aí você fala assim, eu tô com uma linha aqui, ó, desse jeito. E rompeu. Então ele tem que voltar e esse gatilho não pode ser mais fundo que esse fundo. Percebe? O gatilho aconteceu aqui. Ou seja, aconteceu isso, você tem que reposicionar a linha. É assim que operamos quebra de linha e a linha de tendência. Então aqui a gente observa que não há quebra da estrutura. Ó, não há quebra da estrutura. Ele vai rompendo fundos, até que você fala, opa, parece que rompeu, deixou um fundo mais alto. E rompeu esse fundo.
Quando ele faz essa movimentação para você, mesmo que ele quebre essa linha de tendência aqui, ó, mesmo que ele quebre essa linha de tendênciazinha, você tem o trade. Só que você tem que ficar esperto com a questão do fundo relevante da situação. Se você tem aqui, ó, tem um fundo. Que hora que rompe esse topo? Pode dizer que aqui rompeu o topo? Pode, rompeu um pouquinho, ó. Aí beleza, eu tenho esse fundo aqui, perfeito? Então sei que ele não pode romper. Se romper, eu vou acreditar mais nas vendas do que na compra. Quando ele chega aqui, ó, nessa região, ele novamente rompe uma linha, volta e dá gatilho. Esse é o gatilho que você espera para fazer a entrada, para seguir a tendência do momento. Beleza? Então, vejam. Poderia traçar essa linha aqui? Poderia. Essa aqui bem íngreme, né? Aqui, ó. Excelente. Rompe um pouquinho. Ele tem que voltar e dar gatilho antes de romper esse fundo. Entendeu? Mas isso aqui ainda sim é uma compra de expectativa, no caso desse daqui. Por quê? Porque o interessante é que se você tem esse desenho e o preço primeiro rompa, aí é um trade confirmado. Se vocês fizerem isso, vocês já garantem a consistência de vocês. Aqui, quando der o fundo mais alto, é um ponto de compra, para daí você seguir essa tendência. Perfeito? Então, as três tendências é uma linha que vai ser sempre de exaustão, uma força que o mercado demora a se construir, são muitos dias, muitas vezes meses, como essa que eu mostrei. Aqui, ó. Aqui é uma continuidade quase, né? Uma linha de continuidade. O Brasil tá, a bolsa tá que tá, né? Aqui parece que está tendo um fôlego. Nossa bolsa brasileira, porque está criando essa estrutura e eu precisaria que rompesse isso aqui. Vamos fazer uma suposição aqui, gente, ó. Esse mercado venha e não consiga romper esse topo. Beleza? Eu sei que ele precisaria romper esse fundo para daí eu pensar que na tendência macro ele voltou à sua continuidade de baixa. Teria que romper um fundo aqui. Porém, eu preciso esperar romper esse fundo para mim operar a venda nessa questão. Chegando aqui, ó, vamos supor que o mercado venha até aqui, a esse topo, e aqui ele quebre a estrutura menor, você pode operar vendido. Aqui você pode operar vendido. Após a quebra dessa estrutura aqui, ó, você pode operar vendido. Quebrou aqui, ó, pode operar vendido. Aí você vem cuidando, vem só cuidando dos topos, beleza? Vem só cuidando dos topos, dos fundos. Aí você fala, bom, quero operar essa pequenininha. Quem quiser operar esses trades pequenininhos aqui, ó, tem que ter a linha de tendência do mesmo jeito. O mercado voltou, deu gatilho, você compra. Esse aqui é seu primeiro alvo. Esse aqui é seu segundo alvo. Se romper esse alvo aqui, nessa tendência menor, ele vai buscar outros topos. O mercado vai caminhando assim no macro, no micro e também nos candles. Nos candles. Quando vocês aprenderem a ver isso, cara, isso aqui deixa de ser um segredo e começa a se tornar uma coisa bem clarinha para vocês. Bem clarinha, clarinha mesmo. Pega as movimentações menores e espera romper esse fundo. Que hora que rompe o fundo? Aqui. Vamos dizer, aqui foi aqui rompeu, ó. Veio. Beleza. Eu tenho uma linha aqui. Eu tenho uma outra que está aqui. Rompe linha. Quando rompe linha, você sempre vai ficar ligado de que o mercado pode não romper fundo. Muitas vezes ele rompe. Rompe. Deu gatilho nessa mesma região de topo aqui, ó. Você pode fazer o trade? Pode. Você tem que ficar cuidando lá, ó, se ele vai romper a outra linha que você teria. E do mesmo jeito que você opera para baixo, você opera para cima. Eu sei que tem as linhas vindo lá. Estaria aqui, ó. Vamos aproximar isso aqui para ver como que seria uma operação, por exemplo, aqui. Se você fosse fazer essa venda aqui, ó. Tá aqui, ó. Estamos na micro agora, tá? Pra quem opera scalp e gosta de operar scalp. Deu gatilho. Então, o mercado voltou, não rompe esse topo e dá gatilho de novo? Eu tenho uma operação de venda? Tem. O mercado quebrou a estrutura? Não. Então, essa operação de venda, você tem um alvo. Qual é o seu alvo? Primeiro, esse fundo. Se você tem essa estrutura e chegasse aqui e o mercado fizesse isso, aí já é diferente. Aí essa venda, não importa se ela fosse até aqui em cima. Seu alvo seria aqui embaixo. Porque aqui já seria parte de uma estrutura de rompimento. Então aqui esse fundo teria que ser testado. Beleza? Tranquilo? Mas daqui não há quebra de estrutura, então o primeiro alvo acaba sendo o primeiro fundo deixado.
Aí você vem, reposiciona a linha. Isso aí era uma linha de colapso. Está virando quase uma linha de continuidade. Beleza? Nessa linha de continuidade, um excelente trade é o terceiro toque da linha, né? Como se fala. Rompeu esse topo? Rompeu. Então, no final desse pullback, eu tenho uma compra? Tenho. Essa compra pode me levar até onde? Até essa região de topo aqui, ó. Vamos marcar ela. Ela é o nosso alvo. E aqui. Então, se você faz uma compra, o mercado está aqui, ó, caindo. Tu vem, marca, 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 marcou. Tem esse fundo aqui. Perfeito. Fundo aqui. O preço rompeu essa linha. Rompeu essa linha. Subiu, subiu, subiu. Voltou. Deu gatilho. Não foi no alvo ainda. Excelente ponto para comprar e subir. Beleza? Essa linha seria reposicionada aqui, 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 aqui? Não. Ela só vai ser reposicionada quando romper esse topo aqui, ó. Se ele romper lá na frente, aí ela, bem ali, ó, por exemplo, rompeu um pouquinho, poderia reposicionar ela? Poderia. Dessa forma aqui, ó. E nessa subida aqui, poderia ter feito outra linha? Poderia. Poderia ter feito uma linha que está subindo aqui, acompanhando esse fundinho, ó. Rompeu o fundo. Veja como é mais interessante quando rompe o fundo, ó. Eu sei que deu um topo duplo aqui e rompeu o fundo. Quando voltar, ele não pode romper esse topo. Deu gatilho, você tem a venda para buscar esse fundo e como ele rompe um fundo, você tem uma força, parece ser preferencial para esse lado, certo, gente? Esses rompimentos são muito importantes de se ter em análise, tá ok? Então, linhas de tendência são linhas de continuidade, linha de exaustão e uma linha de euforia. Não importa o tempo gráfico, sempre haverá essas três linhas. Quando o mercado começa uma reversão, muitas vezes você não tem uma linha de exaustão ainda, né? Porém, começa um pullback, ele vai ser uma linha de euforia. Aí ele começa a cair, faz um fundo mais alto, começa a sair, você tem uma de continuidade. E assim o mercado vai se construindo. E você vai operando a favor do que ele estiver fazendo no momento. Então você pega aqui, em última análise, aqui de quinta para sexta-feira, nós tínhamos o mercado travado nesse fundo, tínhamos esse topo. Então, a partir do momento que rompe esse topo, ó, esse topo aqui for rompido, foi rompido aqui? Parece ter sido rompido. Teria uma linha aqui. Então, nessa volta, você espera o gatilho se formar nessa região de fundo, como aconteceu aqui. Vamos ver lá, por exemplo, aonde que o mercado construiu esse gatilho? Nós temos aqui a região de fundo. Esse candle, com o gatilho dele. Aí nós temos essa estrutura aqui, ó, sendo formada. Ou, ou. Rompeu esse topo. Qual que é o fundo relevante dessa tendência aqui? É esse aqui. Beleza? Então, eu fico ligado nesse fundo aqui, para acontecer quebra de estrutura, ou nesse fundo aqui, para acontecer a quebra de estrutura e o final desse pullback. Essa linha seria construída aqui, teríamos uma linha aqui. Aqui o mercado rompe linha, quando volta, dá gatilho na região de fundo. Beleza? Então, eu já sei que eu estou aqui nesse fundo, ó, que é o fundo relevante desse movimento, e esse outro aqui que é o relevante do movimento maior ainda. Então, estou com os dois fundos marcados, são os dois pontos onde eu posso esperar o trade. Lógico que esse topo aqui, ó, também seria um ponto interessante de se esperar o trade. Porém, ele rompe esse topo, e aí você fala, agora ele entrou em tendência de baixo novamente. Aqui, ele só vai entrar em tendência de baixo novamente se ele romper esse fundo aqui, ó. Beleza? A tendência secundária ela tem que ser respeitada. Essa aqui, ó, esse rompimento aqui, ó, que houve, e esse fundo aqui é só uma referência. O fundo relevante é esse aqui, dessa tendência secundária. Então tá, chegou aqui na tendência secundária. Vamos analisar ali de pertinho? Vamos seguir, né? E o mercado já construiu, deixou esse candle referência. Esse aqui é o candle referência, esse vermelho. Beleza? O mercado rompeu a linha. Voltou, entrou na região e deu gatilho novamente de compra. O que você faz? Você entra comprado. Aí você vai buscar o quê? Você vai buscar o rompimento de cada topo desse. E cada região dessa vai se tornar um alvo para você. Beleza?
Você pode colocar até mesmo esse fundo que não havia sido testado ainda. Olha só, ele é um fundo. Daqui foi onde o movimento se desprendeu para baixo. Então, você vai acompanhando. Se ele deu gatilho de novo aqui, é porque ele vai vir para romper topo. Rompeu esse topo, o próximo alvo é o próximo topo. Rompeu esse topo, próximo alvo. Ou o topo, ou fiquem ligados nesse primeiro fundo aqui, ó, que acontece após o rompimento. Beleza? Então, ele pode segurar ali. Ele não é obrigado a segurar aqui não, tá? Porque isso aqui não é um fundo relevante. O fundo relevante é esse. Se o mercado rompe esse fundo relevante, nessa volta aqui, aí você tem que ficar muito mais que ligado, porque esse aqui se torna um ponto excelente de venda. Ponto excelente de venda e compra são os pontos relevantes, tá, gente? Relevantes. Saber identificar topos e fundos relevantes é a chave do sucesso, hein? Estou aqui nessa tendência menor aqui, ó. O mercado fez isso. Qual o primeiro alvo dessa operação? A linha. Essa linha que está descendo aqui, ó. Por que a linha e não o topo nesse caso? Porque o topo ele ainda está mais alto que a linha, tá vendo? Nada pode me garantir que ele vai romper essa linha. Ele pode chegar aqui, bater na linha e continuar caindo. Perfeito? Nessa tendência aqui, ó, não esqueça, são 3 tendências. Essa seria de continuidade, então o topo relevante é aqui. Essa aqui é de euforia, então o topo relevante de euforia é aqui. E na macro, meu topo relevante da macro ainda seria esse aqui. Daria para considerar esse aqui como um topo enquanto não rompesse o fundo. Se rompesse o fundo, seria então essa região aqui. Esse topinho aqui precisava ser rompido. Aconteceu aqui o rompimento, ó. Ele volta. Quando ele volta, ó, desenhou esse aqui para mim. Então tem o fundo aqui, ó. Esse fundo aqui vai ser estabelecido como relevante a partir do momento que romper. Rompeu o topo, beleza. Também aqui, ó. Segurar aqui, ó. Candle referência com o candle gatilho. Tá aí. Esse aqui é meu ponto. Não pode romper isso aqui. Então o mercado aqui, quando ele descer, ele pode descer até aqui. Até aqui. Aí lá vai nós de novo na tendência secundária. Rompeu o topo. Ele não pode romper esse fundo da tendência secundária. Você vê como que ele vai se atualizando. Subiu aqui, ó, rompeu esse ponto aqui. Na hora que ele romper esse topo aqui, aqui se torna... Não dá nem para marcar esse fundo não, porque é com o mesmo topo. Então eu marco esse fundo aqui, ó. E aqui um movimento só para cima. Beleza? E aqui se torna então um novo fundo para referência. Sempre que vai rompendo o topo na tendência secundária, o fundo deixado é o fundo relevante. Não é difícil isso, gente. Beleza? Se vocês pegarem direitinho essa parada aqui das 3 linhas de tendência, vocês podem muitas vezes ver assim, ah, tem uma linha aqui, ó. Eu vou fazer mais um desenho, vou apagar todas essas que tem aí. Mostrar só um estudo para vocês que às vezes é bem simples, né? Ó, se o mercado está subindo, eu sei que tem esse fundo aqui. Sei que lá na macrona do ano, lá ele está caindo. Eu tenho esse fundo aqui, ó. Na maior, esse aqui é o fundo relevante. Na menor, eu sei que esse aqui é o topo relevante. E eu tenho esse aqui. Rompeu aqui uma estrutura. Chegou no alvo, não sei o que ele vai fazer. Ele pode bater aqui, aqui ele findar um pullback e continuar subindo. Ou ele pode romper e romper isso aqui. Se ele romper isso aqui, ó, ele vai dar continuidade nessa tendência aqui, ó. Beleza? Porque querendo ou não, ali também foi praticamente um terceiro, quase terceiro toque da linha. Ó. Ele pode estar indo lá, ó, para fazer esse terceiro toque. Com a linha aqui, ó. Vamos aproximar ali para ver se ele rompeu o fundo. Longe. Opa. Aí, ó. Então eu tenho esse fundo aqui, nessa tendência. Ele rompe linha. Quando ele rompe linha, ele cria essa estrutura, não rompe isso aqui, tudo bem. Porém, ele volta aqui e dá o gatilho para você nessa região de topo, após o rompimento disso. Então tem tudo para se transformar num topo duplo. Então agora aqui parece que ele está rompendo. Se ele romper isso aqui, ó, o próximo ponto é aqui. Se ele romper esse ponto aqui, o próximo ponto é essa região de baixo, certo?
Então é assim que faz o estudo. Como que você operaria se você sabe que está acontecendo aqui, no momento aqui, uma tendência de alta? Eu sei que rompeu linha. Espera pelo menos a quebra dessa estrutura. Aconteceu a quebra, você já pode projetar um alvo para você saber até onde esse trade pode ir. Nesse caso aqui, pelo menos a projeção de 100% desse movimento aqui, ó, um movimento pequeno. Então, as vendas que você fizesse aqui por ter sido topo duplo, rompeu um pouquinho o fundo, voltou aqui, deu gatilhos, finalizou o pullback, rompeu linha, você pode pensar aqui como alvo, aqui como outro alvo, aqui como outro alvo, tudo utilizando isso. Por acaso ele chega a romper, vamos dizer aqui, ó, o fundo que eu tinha antes desse topo é aqui, né? Nesse desenho. Então, se você projetar isso aqui após o rompimento dessa região, fica melhor ainda. Pode dividir lá ao meio para encontrar o primeiro alvo após o rompimento desse movimento claro aqui, ó. O movimento clarinho. Esse fundinho aqui, ó, seria interessante se tivesse pelo menos rompido o topo. Aí você utilizava isso aqui. Como ele não chega a romper topo, é só uma referência. Mas você tem que ficar ligado mais no movimento anterior. Antes desse topo aqui, ó. Qual foi o fundo? Esse. Então, tudo que aconteceu aqui dentro, ó, pode-se dizer que foi um pullback, ó. Finalizou o pullback. Veja como é finalizar o pullback. Finalizou, rompeu esse topinho, voltou na região de gatilho. Deu gatilho, show de bola, vai buscar o topo. Ó. E outro aqui. Então eu tinha esse fundo, o preço rompeu essa linha. Quando volta, cara, gatilhos nesse fundo aqui, ó. Muitas vezes você não precisa nem esperar essa quebra da linha. Por quê? Porque você já tem uma confirmação de um topo rompido, você já está numa estrutura lá de alta, sabe que isso aqui era um fundo relevante para essa movimentação. Então, você pode, mas tem que ficar ligado nisso aqui, ó. Essa parada aqui, ó, tem que acontecer mostrando a força para aquele lado. Se quiser esperar esse rompimento aqui, pode esperar. E após ele, você pode entrar. Comprado. Vindo buscar a região dos gatilhos aqui de cima. Beleza? Então, linha de colapso. Havia uma linha aqui, ó, de continuidade. Beleza? E linha de exaustão seria quase essa aqui de cima agora, ó. Vou colocar as três linhas para a gente poder ter uma ideia. O que é uma exaustão, ó. Aí. Como se isso aqui fosse uma exaustão. Essa aqui teria sido a de continuidade. E essa aqui teria sido a de colapso. Rompe uma, vem buscar outra. Rompe outra, essa aqui não tinha ainda. Virou agora. Qual linha eu tenho agora? Aqui, ó. Tenho essa linha. O preço pode se romper esse fundo aqui, ó. Deixa romper. Quando voltar aqui, ó. Espera pro backzinho acabar. Voltou, deu gatilho. Um alvo bacana aqui, ó. Pra vir buscar. É isso aí, beleza, pessoal? Quaisquer dúvidas, postem. E como eu tenho aquela playlistzinha da hora do bizu ali, eu vou passar sempre uma resposta para quem estiver precisando aí, tiver com dúvida em relação a algum material da aula, beleza? Então, vou pedir um segundo só para vocês aí. Estou de volta. Então, pessoal, só um bizuzinho aí, ó. Se por acaso vocês tiverem dúvida em relação a essa questão de linha de tendência, não opera. Por quê? Porque se não souber operar a quebra da linha, não souber traçar a linha e entender que esse fundo aqui que precisa do gatilho, não opera. Beleza? Não opera ainda não. Procura ficar bem craque nisso aqui. Ó, tô aqui, beleza. Rompeu linha. O mercado voltou no topo, deu gatilho, você pode vender. Expectativa sempre o último rompimento que aconteceu. Aqui eu tenho um fundo, esse fundo aqui é o fundo. Se ele rompe esse fundo, ele vem buscar esse outro fundo. Se ele rompe esse fundo, vem buscar o outro fundo. E assim por diante. Se ele rompe esse, vem buscar esse. Esses outros aqui são interessantes? São. Só que eles não são o alvo em si. O alvo é um movimento só aqui, né? Aqui, né? Movimento só. Então aqui seria o próximo fundo de alvo se esse negócio aqui continuar rompendo. Beleza? Então, um bom final de semana para todos. Ótimos estudos.
Tamo junto, tô aí para ajudar vocês, passar todo tipo de detalhe para poder enriquecer na leitura. E espero que vocês tenham sucesso de verdade. Já tem gente que está tendo sucesso, que está me postando aí, que a pessoa está conseguindo aprender, está conseguindo ter uns gains, está conseguindo entender como é que faz a leitura. E isso, tipo assim, esse é meu melhor pagamento, que eu estou aqui para ajudar realmente, entendeu? De forma, de forma limpa, clara e sem ônus para vocês, beleza, gente? Então tá aqui o quinto vídeo. Um forte abraço para todo mundo aí. Fiquem na paz.